Fala pessoal, tudo tranquilo? Para quem está me acompanhando, na aula passada nós conversamos um pouco mais sobre a ANOVA, eu ensinei vocês o que é e como fazer uma regressão. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como interpretar os resultados e comparar esse resultado de ANOVA com o resultado de uma análise de regressão, para saber quais são as semelhanças e quais são as diferenças. Então, fiquem ligados e bora para o vídeo. Na aula passada, resumindo, eu mostrei para vocês o que é análise de regressão e disse que a regressão nada mais é do que uma equação da reta, que é uma forma de você determinar uma relação entre duas variáveis contínuas, tanto no eixo y quanto no eixo x. Essa relação ela vai resultar em parâmetros, que no caso é o parâmetro A e o parâmetro B, ou alfa e beta, se vocês quiserem. O A ele está ligado à altura da reta. Quanto maior o A, mais alta ou mais baixa é a reta. E o B está ligado à inclinação da reta. Quanto mais intenso positivamente, mais inclinada é a reta. Agora, quanto mais negativo for esse valor, mais declinado ou mais negativo vai ser a reta. Eu também ensinei para vocês como pensar em como posicionar a reta de regressão no meio de uma nuvem de pontos. Vocês precisam disso para determinar mais ou menos qual será a posição da linha reta. Isso é importante para você ter uma familiaridade com esse tipo de análise quando vocês estiverem olhando para dados contínuos. E também ensinei para vocês a fazer partição de variância e usar os componentes da variabilidade, tanto a variabilidade do fator quanto do resíduo, para calcular o R quadrado, que nada mais é do que o ajuste do modelo. Então, vocês devem se lembrar, quanto maior a dispersão dos pontos em relação à linha reta, menor é o R quadrado. E quanto mais próximos os pontos estiverem da linha reta, maior é o ajuste, maior é o R quadrado, ok? Esse R quadrado varia entre 0 e 1, para vocês terem uma ideia. Então, quanto maior o valor, maior o ajuste, menor a variabilidade do resíduo e maior a variabilidade do fator. E o inverso, quanto menor o ajuste, menor é o valor de R quadrado, mais próximo de zero ele vai ser, maior é a variabilidade residual e menor é a variabilidade do fator. Então, se vocês não entenderam isso, voltem no vídeo anterior para ter certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vamos avançar a partir daqui. Quando nós estamos fazendo uma análise de regressão, frequentemente o software estatístico ele vai resultar em uma tabela exatamente como essa aí. Vamos supor que eu esteja fazendo a análise entre duas variáveis contínuas, o grau de infecção de uma determinada doença e a dosagem de um determinado remédio que eu estou testando se vai ter um efeito no grau de infecção ou não. Então, são duas variáveis contínuas. Por quê? Porque você consegue graus diferentes de infecção, você consegue dosagens diferentes de remédio. Isso nós estamos analisando como sendo variáveis contínuas. Daqui a pouco a gente vai entrar em uma outra particularidade dessas duas variáveis. Mas beleza. Se vocês fizerem essa análise de regressão, provavelmente o software estatístico ele vai retornar para vocês uma tabela exatamente como essa aqui. Então eu tenho aqui a dosagem, né, que nada mais é do que a minha variabilidade do fator, no caso a dosagem do remédio, a variabilidade do resíduo, que é a dosagem, que é a variabilidade residual, e a variabilidade total, que é a variabilidade total desse experimento. Então, para calcular a variabilidade total do experimento, vocês já sabem, já viram na aula passada, e a variabilidade total do experimento vai ser essa aqui, 3.345. A variabilidade ligada ao fator dosagem, ou ao fator dose, vai ser essa aqui, 475. E a variabilidade residual vai ser essa, 2.870. Se vocês fizerem 475 mais 2.870, isso vai dar exatamente igual 3.345. Variabilidade do fator mais variabilidade do resíduo é igual a variabilidade total. Nada novo por aqui. Nós também temos os graus de liberdade, 28 graus de liberdade no resíduo, 1 grau de liberdade na dose e 30 graus de liberdade no total, que representa o número de amostras que vocês têm no experimento. Se vocês contarem aqui, vocês vão contar exatamente 30 bolinhas. Beleza, agora se vocês fizerem a soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade, vocês vão obter as médias quadradas. Então 475 dividido por 1, 475. 2.870 dividido por 28, 102,5. 3.345 dividido por 30, isso vai dar 111,5. Agora nós temos as médias quadradas, o valor de variabilidade se todos esses três elementos tivessem o mesmo grau de liberdade. Se vocês dividirem a média quadrada do fator pela média quadrada do resíduo, vocês vão obter o valor de f. Eu já ensinei para vocês na análise de variância a calcular o valor de f. Pois bem, então a média quadrada do fator dividido pela média quadrada do resíduo. Então isso vai dar exatamente 4,635. Se vocês observarem, esse valor de f é distante de 1.
ele não é próximo de 1, ele é um pouco mais distante de 1. E se vocês calcularem a probabilidade da hipótese nula estar correta baseado nesse valor de f aqui, com esses graus de liberdade, vocês vão encontrar uma probabilidade de 0,04 ou 4% de chance da probabilidade da hipótese nula estar correta. Isso indica que a hipótese nula está errada. Ok. Antes de iniciar a análise, vocês devem ter pensado, vocês esperam ou vocês gostariam de testar se o remédio tem um efeito no grau de infecção. Então, vocês devem esperar que, se o remédio está funcionando, o grau de infecção deve mudar em função da dosagem do remédio. Essa é a tua hipótese sendo testada. Mas, para isso, eu tenho que derivar uma hipótese nula. Se a minha hipótese sendo testada é que a dosagem do remédio influencia o grau de infecção, a minha hipótese nula vai negar essa afirmativa. Então, eu devo esperar que a dosagem do remédio não influencie o grau de infecção. Ok, nós conseguimos calcular a regressão e calculamos a probabilidade da hipótese nula estar correta. Qual é a hipótese nula? A dosagem não tem nenhum efeito no grau de infecção e a probabilidade dela estar correta é de 4%, ou 0,04. Essa é uma probabilidade baixa, ela é menor que o nosso limiar de 5%. Então, o que nós fazemos? Nós rejeitamos a hipótese nula e nós concluímos que o remédio tem sim um efeito no grau de infecção. Se vocês olharem para esta tabela aqui, ela não vai te dar nenhuma informação de qual é a relação entre dosagem do remédio e o grau de infecção. Vocês vão conseguir ter uma ideia da relação entre essas duas variáveis olhando o gráfico. Se vocês olharem o gráfico e analisarem com cuidado e tentarem passar a reta no meio dessa nuvem de pontos, vocês vão conseguir enxergar que a reta vai estar mais ou menos nessa posição aqui. Então, eu vou traçar para vocês o resultado, a reta, que é o resultado da análise de regressão. Essa linha vermelha nada mais é do que a estimativa da posição correta da linha de regressão baseado nesses dados. Então, o computador estimou que essa tendência ela é negativa. Vocês estão vendo que a reta está inclinada para baixo? Essa reta inclinada para baixo significa que a relação entre a dosagem do remédio e o grau de infecção ela é negativa. Isso significa que, à medida que eu aumento a dosagem desse remédio, eu diminuo o grau de infecção por esse organismo patogênico. Então, beleza, tudo coincidente com o que a gente esperava. Aparentemente, o remédio está funcionando. Beleza. A análise de regressão ela também vai retornar para vocês exatamente essas informações aqui, ó. Isso é a equação da reta que representa essa linha vermelha, essa linha reta aqui, ok? Então, esse 46,36 nada mais é do que o meu coeficiente A, que é a posição em que a reta cruza o eixo Y quando x é igual a zero. Então, quando x é igual a zero, a linha vai cruzar exatamente nessa posição, que é a posição 46,36. E 46 menos 0,46 vezes a dose, ou vezes a dosagem. Esse coeficiente menos 0,46, ele indica a relação negativa dessas duas variáveis. Então, assim como visualmente vocês enxergaram a reta, a relação negativa dessa reta, esse coeficiente aqui, esse coeficiente beta, ele também vai indicar que a relação entre a dose e a infecção é negativa. Então, se eu tivesse somente essa regressão, essa fórmula aqui, vocês somente olhando os parâmetros, vocês poderiam dizer a dose tem um efeito negativo no grau de infecção. Quanto maior a dose, menor o grau de infecção. Ok? Então, olhando o gráfico ou olhando a equação da reta, vocês vão conseguir dizer qual é a relação, seja ela positiva, negativa, enfim. E olhando essa tabela, vocês vão conseguir dizer se o efeito de fato existe ou não, se ele é significativo. Essa reta aqui, essa equação da reta só vai funcionar se esse valor de P for significativo. Como é o nosso caso, a gente partiu e interpretou essa equação da reta. Notem que eu também tenho um valor de R quadrado, que me dá uma ideia do ajuste desse modelo. Ele me dá uma ideia do quão próximos os pontos estão da reta. Então, vocês estão vendo aqui que o valor de R quadrado é 0,4 ou 0,14 ou 14%. A gente diz que essa relação ela não é muito forte. Vocês estão vendo que o R quadrado está muito próximo de zero. Se ele está próximo de zero, significa que a relação entre essas duas variáveis ela não é muito forte. A relação dessas duas variáveis existe, ela é significativa conforme a nossa tabela mostrou, mas ela não é uma relação muito forte. Okay? Ela seria mais forte se o R quadrado fosse 70%, 80%, 90%. Aí sim, seria bem forte. E os pontos estariam
cada vez mais próximos da reta. Como o R quadrado deu 14%, isso indica que a variabilidade do resíduo é uma variabilidade grande. E é o que vocês estão vendo aqui, ó. 475 é a variabilidade do fator, enquanto que a variabilidade residual ela é muito maior. Okay? Então, a variabilidade residual ela é bem grande, embora a variabilidade do fator exista e seja significativa. Isso mostra que o R quadrado é muito pequeno. Inclusive, se vocês fizerem 475 dividido por 3.345, vocês devem chegar a um resultado próximo de 14%, que é o valor do R quadrado. Ele é calculado dividindo a soma dos quadrados do fator pela soma dos quadrados total. Da variabilidade total, quanto que é devido à minha variabilidade do fator, isso me dá o R quadrado ou 14%. Vamos supor que vocês ainda não conhecessem análise de regressão. Vocês só teriam no arcabouço teórico de vocês, na caixinha de ferramenta, a análise de variância. E vocês, olhando para esses dados, vocês iriam insistir e tentar analisar de acordo com o que vocês sabem. Então, você tinha a dosagem do remédio, você pegou a dosagem, várias dosagens diferentes e transformou essas dosagens em uma variável categórica. Dosagem do remédio é uma variável categórica, mas dessa vez com 5 níveis. Então, eu tenho aqui a dosagem muito pequena, a dosagem pequena, a dosagem média, a dosagem grande e a dosagem muito grande, ok? Vocês não sabiam como analisar por meio de uma análise de regressão e vocês forçaram os dados e aplicaram uma análise de ANOVA nesses resultados. Lembrando que vocês pegaram uma variável que é naturalmente contínua e transformaram em caixinhas. Se vocês forem pensar nisso, já vai ter um grande problema, né? O que é uma dosagem grande, o que é uma dosagem média, dosagem pequena, dosagem muito grande. Essas caixinhas podem ser diferentes em função da pessoa que está analisando esse conjunto de dados. O que é grande para uma pessoa pode ser pequeno para outra e assim por diante. Isso por si só já traz uma grande subjetividade para os dados de vocês. Ainda mais se vocês quiserem saber qual é o efeito do grau de infecção quando eu estou aplicando uma dosagem 13,7 ou de 44,5 ou de 1,2 com casas decimais. Vocês não vão saber, vocês só vão saber as médias dos grupos. Então, isso por si só já é um problema. Mas vamos seguir como se vocês só tivessem a ANOVA na caixinha de ferramentas de vocês e analisassem esses dados de acordo com a análise de variância. O resultado que vocês obteriam seria uma tabela muito parecida com a tabela de regressão. Na verdade, os resultados da tabela de regressão e da tabela e da análise de variância, eles são reportados de uma forma muito parecida. Então, vocês teriam aí também uma tabela muito parecida com aquela anterior, com a variabilidade do fator, variabilidade residual e a variabilidade total. Os graus de liberdade associados a cada um deles e a soma dos quadrados associada a cada um deles. 533,7 a soma dos quadrados do fator dose ou dosagem. 2.810,9 é a soma dos quadrados do resíduo ou a variabilidade residual. 3.344,6 é a variabilidade total desse experimento. As médias quadradas são soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade e o valor de f vai ser a média quadrada do fator dividido pela média quadrada do resíduo. Mas notem que nesse caso, o valor de f calculado, 133,4 dividido por 112,4, ele é um valor muito próximo de 1. Ele tem o valor 1,187. E a probabilidade associada a esse valor de f é uma probabilidade de 0,34 ou 34%. Quando eu estou fazendo esse tipo de análise de variância, eu estou testando diferenças entre as médias. Então, eu estou testando que a média da dosagem do grupo muito pequeno é diferente da média da dosagem do grupo pequeno, que é diferente da média da dosagem do grupo médio, que é diferente da média do grupo grande e assim por diante. Então, eu estou testando, eu estou esperando que essas diferenças entre as médias existam. E a minha hipótese nula nesse caso seria que as diferenças entre as médias não existam. Então, eles teriam, se a hipótese nula está correta, elas teriam que ter mais ou menos as mesmas médias. Vocês se lembram que aqui eu calculei o valor de f e o valor de p associado. Como esse valor de p está acima do nosso limiar, ele está acima de 5%, na verdade a probabilidade é de 34%, existe uma probabilidade muito alta da hipótese nula estar correta. Existe 34% de chance da hipótese nula estar correta.
Logo, ela provavelmente vai estar correta. Nós não vamos rejeitá-la, nós vamos aceitá-la, porque ela está acima do nosso limiar de 5%. Agora notem que vamos comparar essas duas tabelas. A primeira tabela de cima é a tabela de regressão e a segunda tabela aqui de baixo é a tabela de ANOVA. Então notem que essas duas tabelas, a estrutura delas é muito parecida, mas nós chegamos a resultados completamente diferentes usando uma ou outra análise. Então notem aqui que a variabilidade total desse experimento ela é praticamente a mesma nesses dois casos aqui. Saiu com uma casa decimal aqui, mas 3.344, 45 é por aí, tá? Valores aproximados. Então a variabilidade total do experimento é essa. O número de graus de liberdade também. Agora, as maiores diferenças que ocorreram aqui nessa tabela foram em relação às médias quadradas e em relação ao valor de f e o valor de p. Notem que no primeiro caso, a nossa análise de regressão apresentou um resultado significativo, mas na análise de variância o resultado foi não significativo. Tudo isso devido ao valor de f, e no caso da análise de variância teve um valor de f próximo de 1. Já na análise de regressão, o nosso f teve um valor 4,6. Agora notem que esse valor de f ele é calculado em função da média quadrada do fator dividido pela média quadrada do resíduo. Média quadrada do fator dividido pela média quadrada do resíduo. Vai dar esse valor de f aqui. A variabilidade residual nesses dois casos é muito parecida, 102,5, 112,4. Ligeiramente diferente, mas é muito parecida. Variabilidade a média quadrada do total, da variabilidade total, ela também é muito parecida, 111,5, 111,5 aproximadamente aqui. Então, nesses dois casos, a semelhança é muito grande, mas as maiores diferenças estão aqui, ó, média quadrada do fator, 475 para regressão, média quadrada do fator, 133 para análise de variância. Esses dois números deram as grandes diferenças aqui nessa análise. E por que eles deram tantas diferenças assim? Vamos dar uma olhada aqui na soma dos quadrados. Se vocês dividirem soma dos quadrados pelos graus de liberdade, vocês vão chegar a esse valor aqui, de média quadrada. Então, aqui, soma dos quadrados deu 475 e nesse caso aqui deu soma dos quadrados 533. Está diferente, mas está um pouquinho parecido. 2.870 aqui na soma dos quadrados do resíduo e 2.810 na soma dos quadrados do resíduo. Está muito mais parecido. Okay? Então, a variabilidade residual nesse caso também deu muito parecida. Mas a soma dos quadrados aqui nesses dois casos foi ligeiramente diferente, mas foi um pouco parecida. Mas o que mais divergiu nesses casos foram os graus de liberdade. Então, no caso da análise de variância, eu tenho 4 graus de liberdade associada à minha variabilidade, à minha variável dose. Enquanto que na análise de regressão, eu tenho 1 grau de liberdade na variabilidade, no fator dose ou dosagem. E eu tenho 28 graus de liberdade no resíduo, enquanto aqui eu tenho 25 graus de liberdade no resíduo. Ora, essas duas foram as principais diferenças entre essas duas tabelas. Então, notem que se você aumentar o grau de liberdade aqui, nesse caso, se você tem um grau de liberdade 4 dividido por uma variabilidade do fator aqui, é esse grau de liberdade que vai determinar esse valor de média quadrada. Então, nesse caso aqui, como eu estou dividindo só por 1, o valor de média quadrada é super grande. Mas nesse caso, como eu estou dividindo por 4 graus de liberdade, o valor da média quadrada tende a diminuir. E isso determina todo o valor de f e, consequentemente, o valor de p. Legal, mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Nesse caso, quando a gente está fazendo uma análise de regressão ou tratando as variáveis da forma como elas são, contínuas, nós perdemos somente 1 grau de liberdade para o fator. Isso vocês têm que interiorizar aí. Sempre que eu estou fazendo uma análise de regressão, eu sempre vou perder 1 grau de liberdade para poder fazer a análise, para poder estimar a equação da reta. Agora, quando eu estou fazendo uma análise de variância, necessariamente eu vou perder 1 grau de liberdade para cada nível do fator que eu estou analisando. Vocês se lembram que eu dividi a minha dosagem em um fator de 5 níveis? Muito pequena, pequena, média, grande, muito grande? Pois bem, eu estou perdendo praticamente 1 grau de liberdade para cada um dos níveis desse fator. Como eu tenho 5 níveis desse fator, eu vou perder aqui 4, 5 níveis. São 4 que eu vou perder, mas guardem entre 4 e 5, porque a lógica é mais importante do que o número preciso.
mas eu vou perder graus de liberdade equivalente ao número de níveis que eu tenho na variável que eu estou analisando. Então, se eu vou analisar uma análise de variância, vou fazer uma análise de variância com uma variável que contenha 10 níveis, você pode esperar que você vai perder 10 ou 9 graus de liberdade no teu fator. Agora, se você está calculando uma análise de variância com 3 níveis, você vai perder só 2 graus de liberdade, 2 ou 3 graus de liberdade no teu fator. Ok? Por que isso é importante? Porque esse grau de liberdade vai determinar totalmente o valor das médias quadradas, que vai determinar o valor de f, que vai determinar o valor de p. Então, nesse caso, quando a gente fez a análise com regressão, nós rejeitamos a hipótese nula e assumimos que existe um efeito da dosagem na infecção. Agora, quando nós fizemos o mesmo experimento, são os mesmos dados, o mesmo conjunto, com uma análise de regressão, só que dessa vez categorizando a variável, eu cheguei a uma conclusão completamente diferente. Eu, dessa vez, aceitei a hipótese nula e não rejeitei. Isso significa que, na análise de variância, eu tenderia a concluir que não existem diferenças entre as médias, ou se essas diferenças são simplesmente devido ao acaso. Em outras palavras, o remédio que eu estou testando não teria nenhum efeito no grau de infecção da doença que eu estou testando. Já na análise de regressão, eu chego a uma conclusão completamente diferente em relação a isso. Então vocês vão se perguntar, poxa, mas será que a análise de regressão é ruim? Ela é muito ruim? Ela não presta? Não é que a análise de regressão não presta, muito pelo contrário. Ela é muito útil. O problema é que, se ela for mal usada, ela pode gerar resultados errados ou resultados enviesados. Então, notem que no início eu mostrei para vocês que eu ia analisar duas variáveis que são naturalmente contínuas, que é o grau de infecção no eixo Y e a dosagem do remédio no eixo X. Elas são naturalmente duas variáveis contínuas. Se eu pegar uma dessas variáveis do eixo X e transformá-las em categorias subjetivas e aplicar em uma análise de variância, a análise de variância vai te retornar um resultado completamente enviesado. Por quê? Porque você está pegando uma variável que é contínua e transformando em caixinhas. Você está incorporando subjetividade no teu conjunto de dados. E quando você incorpora subjetividade construindo caixinhas no teu conjunto de dados, você pode estar chegando a uma conclusão errada simplesmente pelo fato de você estar analisando aquela variável de forma errada. Ok? Então, não é que a nova não presta ou que não seja útil, muito pelo contrário. Ela é muito útil, sim, para testar diferenças entre médias com variáveis que são de fato categóricas. Se vocês estiverem trabalhando com variáveis contínuas ou analisando variáveis contínuas, tanto no eixo Y quanto no eixo X, vocês não podem esquecer, não podem deixar de usar análise de regressão. Se vocês aplicarem qualquer outra análise categorizando esses dados, vocês podem chegar a resultados muito enviesados. Então, nesse caso, seria como se você quisesse apertar um parafuso com um martelo. Você vai ter uma ferramenta que é dedicada a fazer outra coisa e você vai usar ela para fazer uma coisa diferente do que ela faz. Então, espero que vocês guardem essa informação. Daqui a pouco a gente vai voltar falando um pouco mais sobre como tratar diferentes variáveis dentro de um mesmo modelo de regressão. Espero que isso tudo tenha ficado claro e que vocês tenham entendido a utilidade de utilizar a ferramenta correta na situação correta, ok? Então, até o próximo vídeo.